amigas e amigos. É um prazer recebê-los no início desse segundo Fórum do Livre Pensar Espírita. E, para iniciar, gostaríamos de saber se todos estão confortáveis, se o som está chegando bem aí atrás, apesar da sala ser muito pequena. Tá bom? Tá bom? Todos estão confortáveis? Então, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar os trabalhos compondo a mesa de abertura oficial do segundo fórum. Convido, então, a presidente da Casa da Prece, Dora Helena de Souza Carvalho, para coordenar os trabalhos do fórum. O nosso companheiro Rui Nazário, representando a CEPA Amigos. A nossa amiga Fernanda Beatriz Espinosa Farias, representando a Liga Espírita Pelotense. O nosso amigo Milton Rubens Neder Moreira, representando a CEPA. Bom dia, amigos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Neste momento, então, convido a todos para, em silêncio, pensarmos em Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, pensarmos em Jesus de Nazaré, nosso referencial ético-moral, e nos nossos companheiros espirituais, para que, fortalecendo as nossas energias, possamos aproveitar esses dias que estaremos juntos para melhor nos conhecermos e certamente aprendermos mais um pouquinho. Fiquemos em silêncio então. Convido a todos agora para que de pé ouçamos o hino nacional. Em nome da Sociedade Espírita Casa da Prece, saúdo a todos os que aqui vieram, atendendo ao nosso convite da CEPA Amigos, para participarem do segundo Fórum do Livre Pensar Espírita. Dirijo um agradecimento especial aos amigos que residem fora da nossa cidade, como Neviton Vargas e sua esposa Gessi, da ACEP, Associação de Estudos e Pesquisas Espíritas de João Pessoa, na Paraíba, o Marcelo Henrique, sua esposa Júlia e a Margarida, que vieram de Florianópolis, os amigos que estão vindo de Santos, São Paulo e Curitiba, e que chegarão no início da tarde. E a delegação dos amigos do CCEPA, Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, a mais numerosa que aqui está representada por 13 integrantes, inclusive pelo seu presidente, o nosso amigo Rui Nazário de Oliveira.
deixo de fazer considerações mais amplas sobre os CEPAMigos e os fóruns regionais, e o nosso amigo Rui, que a meu lado explicará a todos o que é a instituição e a importância dos eventos culturais, nacionais e regionais que promove. Quero apresentar a todos, em breves palavras, a Sociedade Espírita Casa da Prece, que represento neste ato. A nossa instituição foi fundada em 9 de abril de 1976, já se encaminhando, portanto, para o seu 33º aniversário. Nasceu pelo desejo de estudar de seus fundadores, liderados por nossa irmã Maria da Glória Rosa Martins, que desencarnou em 19 de abril deste ano, e a quem dedicamos o nosso empenho e entusiasmo na realização deste evento. Atualmente, a Casa da Prece possui 24 grupos de estudos ativos, compostos por 197 estudantes da doutrina espírita. Neste ano, estamos completando 30 anos ininterruptos de estudo sistematizado do Espiritismo. Além disso, a instituição disponibiliza atendimento espiritual, assistência social, oficinas de trabalho, alfabetização de adultos, estudo espírita e atividades diversas para jovens e crianças. A Casa da Prece está localizada na rua Benjamin Constant, número 1251, e convidamos a todos a que nos visitem. As visitas poderão ser de segundas a quintas-feiras, no horário das 14h30 às 20h45, sextas-feiras das 16 às 17 horas e aos sábados das 14h30 às 19 horas. Que todos tenhamos um ótimo fórum do Livre Pensar Espírita, onde possamos nos conhecer melhor, compartilhar conhecimentos e experiências e conviver fraternalmente, fortalecendo nossa amizade, embasados no Espiritismo genuíno. Agora vou passar a palavra para o nosso amigo Rui Nazário. Bom dia a todos. Quero, em nome da CEPAMigos, a nossa Associação Brasileira de Delegados e Amigos da Confederação Espírita Pan-Americana, dar as boas-vindas, agradecer a participação, o entusiasmo de todos que vieram se juntar a nós para mais um evento de debate, de reflexão, de discussão e de formação do conhecimento espírita. Como sabemos, a cultura espírita é muito vasta. O Espiritismo tem uma cultura, principalmente aqui no Brasil, nossa terra amada, ainda desconhecida de muitos espíritas. Infelizmente, a realidade é essa. Porque o Espiritismo no Brasil, como sabemos, pelas suas características, pelo caminho que acabou adotando, se afasta um pouco do debate, do estudo, disso que a Casa da Prece faz, disso que o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre faz, que é um estudo sistematizado, um estudo mais objetivo da doutrina espírita, mas não só da doutrina codificada, mas de tudo que se construiu na esteira do trabalho de Allan Kardec. Então, a cultura espírita é vastíssima, tem um campo para quem quiser avançar, para quem quiser formar o conhecimento, tá? Para ser conhecido e ainda construído, porque em Espiritismo, como se sabe, nada está pronto, nada está acabado, como o próprio Allan Kardec deixou muito claro. Então, cabe a nós, espíritas entusiasmados, não deslumbrados, mas entusiasmados, tá? Com o Espiritismo, com as coisas que essa filosofia pode nos dar, pode ainda nos sinalizar, cabe a nós, então, desenvolver. Agora, para isso, temos que ter muita disponibilidade,
muita boa vontade, muito entusiasmo e vontade realmente de conhecer cada vez mais essa tal de filosofia espírita. Porque o que está escrito a gente lê e fica lá, está escrito, fecha o livro, mas isso não basta. A gente tem que avançar no conhecimento. Nós temos que construir a partir do conhecimento que nós adquirimos, porque senão a coisa vai se estagnar. E nós não queremos uma filosofia estagnada, uma filosofia engessada. A Confederação Espírita Pan-Americana, como creio que todos aqui em Pelotas, do nosso grupo, sabem, é uma instituição que não é verticalizada, ela se une em torno de ideias, não de pessoas, não de uma hierarquia, não de normas, não de diretrizes, mas em torno de pessoas com ideias abertas, com ideias que querem fazer da doutrina espírita, da filosofia espírita, um pensamento realmente libertador, progressista, que nos livre daquelas amarras, daqueles ranços que normalmente se estabelece quando a gente vê alguma coisa como um corpo doutrinário fechado. Então a Confederação Espírita Pan-Americana tem este sentido. E por isso que nós, o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, Casa da Prece e outras tantas instituições se juntaram à Confederação Espírita Pan-Americana para trazer para o pensamento espírita, para o conhecimento espírita, esta arejação de ideias. Bom, a partir daí, a Confederação Espírita, como sabem, se estabeleceu com a sua direção no Rio Grande do Sul, para a nossa honra, mais especificamente lá em Porto Alegre, sob a presidência de Milton Medina Moreira, e ganhou um impulso extraordinário aqui no Brasil, a Confederação Espírita Pan-Americana, que já vinha a partir de John Aspuro, que vocês conheceram aqui em Pelotas há poucos dias, já conhecia, já esteve aqui antes, eu acho. Bom, a partir de John Aspuro, a Confederação já voltou a atuar no Brasil, a trazer essas ideias mais livres, de pensamento mais livre, de investigação mais livre, sem as amarras da doutrina engessada, mas com a assunção do Milton Medina na Confederação Espírita Pan-Americana, aqui no Brasil, o nosso movimento, que é minoritário em relação ao movimento espírita tradicional, oficial brasileiro, teve esse impulso de descobrir novos caminhos, de abrir brechas para que pessoas que querem pensar mais livremente possam se manifestar dentro daqueles princípios básicos da filosofia espírita, sem desvirtuar nada em termos de princípios, de base kardeciana. Com a saída da presidência da Confederação Espírita Pan-Americana do Brasil, com a eleição de Dante Lopes na Argentina, começou-se a pensar, e felizmente alguém teve essa brilhante ideia, de criar-se aqui no Brasil uma instituição, não para substituir a CEP, evidentemente, mas para lhe dar apoio, para que esta ideia, esse ideal de um espiritismo livre e pensador, não perecesse, não diminuísse o seu entusiasmo. E foi criada, então, a Associação Brasileira de Delegados e Amigos da Confederação Espírita Pan-Americana, a nossa conhecida CEPAMigos. E para minha honra, me elegeram vice-presidente, por isso eu estou aqui, já que a nossa presidente, Jacira, só vai chegar, parece que amanhã. Bom, então, nessa condição de vice-presidente é que eu estou aqui para participar desse encontro e dizer que a CEPAMigos está à disposição de toda a instituição, de qualquer dos nossos companheiros, para estabelecer esse diálogo, estabelecer esta ponte, estabelecer essa unidade de atuação, mas não uniformidade. Não necessariamente uniformidade, porque nós somos livres para pensar, nós somos livres para fazer com que o nosso intelecto
construa o pensamento espírita. Mas a CEPA Amigos é uma instituição então, também, a exemplo da Confederação Espírita Pan-Americana, não verticalizada, não se une em torno de diretrizes. A CEPA Amigos não vai dizer para esta ou aquela instituição, até porque ela não tem ascendência hierárquica sobre ninguém, como deve agir, como deve fazer, porque cada instituição é livre para pensar livremente. Senão não teria sentido a gente pregar um espiritismo livre pensador. Livre pensador quer dizer, cada um tem autonomia para exercer o atributo maior do ser humano, que é a capacidade de pensar, de raciocinar. Livre pensador não quer dizer trazer qualquer coisa também para dentro do espiritismo e dizer que isto é filosofia espírita, também não é assim. Mas, assim como a Confederação Espírita Pan-Americana, a CEPA Amigos confia no bom senso, no entusiasmo e na boa vontade de cada um dos espíritas que se unem a nós dentro desta filosofia de livre pensar. Livre pensar nesse sentido de não deixar que o conhecimento espírita, a cultura espírita se engesse, fique estagnada, amarrada, como se fosse uma doutrina religiosista, uma doutrina dogmática, uma doutrina que não progride, que não avança. Nós temos que pensar um espiritismo que sirva para alguma coisa, porque senão não teria sentido. Ah, filosofia espírita, espiritismo, mas daí serve para alguma coisa? Para muita gente não serve, serve só para ir tomar passe na casa espírita. E o espiritismo não é isso aí, não é só isso. O espiritismo tem que servir para alguma coisa, para a nossa vida, para melhorar a nossa vida, para melhorar o ser humano, para esclarecer o ser humano, que é a função principal do espiritismo, é esclarecer, não é converter ninguém, não é ditar regra de conduta para ninguém. Os princípios básicos do espiritismo não são um código de conduta, tipo a lei mosaica, que Deus escreveu lá e tem que seguir isso aqui, essa é a palavra de Deus. Não tem nada a ver. O espiritismo não é um código de regras de condutas, tá, que se impõe às pessoas. O espiritismo é uma filosofia esclarecedora. E porque é esclarecedora, ela é progressista. Porque é esclarecedora e progressista, ela é libertadora. E a liberdade que eu falo é a liberdade daquelas amarras, daquelas coisas que ao longo da nossa caminhada vão se empilhando sobre a gente, tirando a nossa liberdade, e tu passa a ser um autômato. E como se trata de uma doutrina espiritualista, dali a pouco tu é simplesmente um crente. E não é isso que o espiritismo quer, me parece. Então, o objetivo do espiritismo é a libertação. Mas não a libertação naquele sentido bíblico. Não aquela libertação. A libertação da ignorância, da falta de luz, da falta de vontade de pensar, de raciocinar, de avançar com solidariedade, sem perder a ternura, como já dizia o cara aquele, mas avançar no conhecimento, no progresso individual e coletivo. Nós temos aí os fatos da vida pipocando à nossa volta e nos chamando a participar da discussão, do debate, da reflexão, para que se construa alguma coisa. Porque se a gente não construir nada, a humanidade para. Nós só chegamos aqui porque fomos construindo, destruindo e reconstruindo e avançando no progresso. Cito recentemente essa ampla discussão sobre os anencéfalos, sobre o abortamento do anencéfalo, que o espiritismo é chamado, muita gente não se dá conta disso, mas o espiritismo é chamado a participar, tem que participar dessa discussão. Um pouco mais recuado no tempo, nós tivemos a questão da célula-tronco, libera, não libera, o estudo, como é que se dá essa coisa, daquele material que é guardado no laboratório, até quando é ético, até quando é antiético, até quando atenta contra a liberdade do espírito. O espiritismo é chamado a participar. Doação de órgãos, homossexualidade, assim vai.
E nós temos que trazer esses fatos para a discussão, para o debate no nosso meio espírita, para que a gente dê a nossa visão espiritualista dentro dos princípios do espiritismo, para que se construa e não deixe só os outros construir, porque os vários segmentos da sociedade têm a sua visão, e se preponderar, ou se a gente deixar que só um segmento, só um pensamento resolva as coisas, a gente não pode reclamar depois. E não adianta a gente querer fazer o nosso espiritismo só dentro da nossa casa espírita, só para nós, só para o nosso grupinho. Agora é evidente que a gente não vai sair por aí, que nem doido desvairado, querendo converter todo mundo, querendo impor. Não, a gente vai esclarecer. Quando formos chamados, em Porto Alegre, eu dou o exemplo do Milton Medrano, toda hora é chamado, programa de rádio, televisão, porque já sabe que ele é uma liderança espírita, para dar a opinião. Então, do espiritismo, o que o espiritismo acha, como o espiritismo trata desse assunto. Então, em cada comunidade, onde tiver um espírita que pense filosoficamente os fatos da vida, trazendo-os para a principiologia espírita, esse espírita deverá se manifestar, não se impor. Não pode se oferecer demais também, porque deve ficar chato, vai ficar maçante. Daí ele vai se tornar um crente, um fanático. Não é isso que a gente quer. Nós queremos que o espiritismo seja respeitado pela sua clareza, pela sua tranquilidade, pela sua isenção na hora de colocar as coisas, sem aquele intuito de querer converter. Não é isso. Filosoficamente a gente não pode impor. Imposição de pensamento, de doutrina, é próprio das religiões, que tentam converter até a ferro e fogo. Eu quero parabenizar a comissão organizadora, cito o Homero, a Dora e a Regina, e com perdão de não citar todo mundo, porque não tem a nominata e não conheço pessoalmente, ou se conheço pessoalmente, não sei se fazem parte da comissão, se é o Otaviano ali que eu conheço pessoalmente. Então, desculpe os outros companheiros do Pelotas que eu não nomino, mas na pessoa dessas que eu falei, eu quero homenagear o esforço de todos que, de uma forma ou de outra, estão aqui, propiciando a que nós nos reunamos e executemos mais essa tarefa. Porque eu sei, nós sabemos lá em Porto Alegre, que nós organizamos um congresso no ano 2000, do trabalho que dá. Eu sei que não é fácil. Mas no fundo, parece que a coisa não vai dar certo e a gente entra naquela neurose e depois dá tudo certo. Por quê? Porque a gente faz com amor, faz com entusiasmo. Nós temos participado de vários eventos por aí e uma das finalidades da CEPAmigos é fazer com que esses eventos se repitam. Nós tivemos recentemente o primeiro encontro nacional da CEPAmigos em São Paulo, mas a ideia é que se façam vários encontros regionais, que se regionalizem, para que as pessoas que não podem se deslocar, o Brasil é muito grande, é difícil, então que se faça regionalmente, como estamos fazendo aqui, esses encontros, e com isso a gente se mostre, se conheça, para que pessoas de outras cidades saibam que lá em outra cidade tem espíritas pensando mais ou menos como a gente, nesse mesmo sentido, buscando essa liberdade de pensar. Então, o ideal será que, a partir de agora, cada vez mais, se implemente esses encontros regionais. Tivemos recentemente em João Pessoa, lá do nosso colega Nevinson, um encontro que foi muito bom, eu infelizmente não participei, mas foi muito bom. Daí viemos para São Paulo, que foi esse encontro nacional, e agora aqui em Pelotas, e esperemos que continuemos nos encontrando, tá? Botando o pé na estrada, sempre com esse entusiasmo, com essa vontade de construir o pensamento espírita. O tema escolhido, reencarnação, talvez para alguns pareça uma coisa assim muito batida, mas nada
Aí é que está. Nada dentro da filosofia espírita é algo batido, indiscutível, que não vale a pena a gente pensar sobre aquilo. Muito pelo contrário. Por quê? Porque nós sabemos muito pouco. Tem gente que pensa que sabe tudo sobre reencarnação e não precisa falar sobre a reencarnação. Porque afinal de contas, quem é que duvida da reencarnação? Mas não é assim que se deve pensar. A gente tem convicção que a reencarnação é um fato real. Mas tem muita coisa para descobrir sobre a reencarnação. Sobre como é que se dá a reencarnação efetivamente. Como é que se faz um planejamento de reencarnação? Existe planejamento? Nem sei se existe planejamento. Será que existe? Até que ponto se pode planejar uma reencarnação? Quais são as consequências de uma reencarnação? A consequência é que o espírito vai reencarnar. Isso é uma explicação muito simplória. Vamos pensar sobre isso. Então, qualquer tema, por mais simples que possa parecer, tá? Sempre a gente pode construir muita coisa. Por quê? Porque não sabemos quase nada. Perispírito, por exemplo. Tem gente que acha que é doutor em perispírito, sabe tudo de perispírito. Mas será que sabe mesmo? Isso é uma coisa que até hoje nós não provamos que o perispírito existe. Nós temos convicção que existe. A reencarnação nós temos convicção, para nós é indiscutível. Mas será que espírito, eu posso provar que o espírito existe para o cético? Como é que eu provo que existe o espírito? Como é que eu provo que existe a reencarnação? Eu estava vendo aqui pelo programa, só pelo título já se vê, a preocupação que nós devemos ter, é uma preocupação muito real, porque nós temos que explicar isso a todo momento para o não espírita. Essa tal de reencarnação, isso existe mesmo? Como é que você, espírita, me prova que existe a reencarnação? Ou que existe o espírito? Como é que eu provo que existe o espírito? Então são essas coisas, essas provocações que nós na casa espírita não temos que ter medo de fazer. Não temos que ter prurido, tá? Em de vez em quando fazer essa pergunta, mas será que existe mesmo? Como é que eu provo? Porque eu não tenho que provar para nós mesmos. O problema é provar para fora. E se o espiritismo quer convencer as pessoas, quer mostrar alguma coisa, quer esclarecer alguma coisa, tem que mostrar, tá, o seu embasamento, o seu fundamento. No mínimo, filosoficamente, já que cientificamente é difícil, né? Porque a ciência espírita foi feita há muito tempo atrás. Atualmente, praticamente não se faz ciência espírita. Porque nós espíritas não temos vocação para isso. Na casa espírita é impossível. Por quê? Porque a casa espírita, no Brasil principalmente, tomou outra conotação, exerce uma atividade incompatível com a investigação científica, na verdade. E nós não temos não imaginamos nem que instrumentos poderíamos usar. Então o sujeito tem que ter uma vocação científica, tem que ter sangue de ciência na veia para inventar algum método de comprovar essas coisas que nós afirmamos filosoficamente. Mera cogitação mental. Mas muito bem embasado, muito bem fundamentado na ciência que se fez no início. De Kardec, aqueles outros que se seguiram. Eles sim faziam ciência espírita, que nós hoje, infelizmente, não fazemos. Nós, no máximo, continuamos trabalhando a nossa velha e boa mediunidade, mas na maioria das casas espíritas é um trabalho com mediunidade com outra finalidade que não a de investigação. Temos dificuldade. Quando tentamos investigar pela mediunidade, nossos médiuns meio que se ofendem. Nossos médiuns não são muito receptivos, né, a essa investigação. Parece que a gente está duvidando do médium. Mas não é, nós queremos fazer ciência espírita. Mas é muito difícil. Por isso que, via de regra, o cientista espírita é meio que escanteado da casa espírita e se torna o Hernani Guimarães Andrade, que tem que fazer lá na casa dele a ciência espírita. Mas que é para nós. A parapsicologia se aparta e vai pelos caminhos da parapsicologia chegar onde nós espíritas deveríamos chegar. Então só nos resta bater palma e torcer para que a parapsicologia chegue à comprovação científica que era para nós espíritas. Por quê? Porque nós só conseguimos fazer cogitação mental, nós só conseguimos fazer filosofia, mas já é alguma coisa. Pelo menos, se a gente exercitar o intelecto, já é
grande coisa. De formas, então, que eu agradeço muito a oportunidade que estou tendo de conversar com os senhores, desculpe eu me alongar, e sejam mais uma vez bem-vindos e vamos ao trabalho com entusiasmo de busca pelo conhecimento. Não o entusiasmo do crente, não o entusiasmo do deslumbrado, porque isso não leva a nada, mas o entusiasmo pela busca do conhecimento para a construção e reconstrução, tendo por base, evidentemente, a nossa boa, a nossa querida filosofia espírita, a nossa base kardeciana. Muito obrigado. Agora vamos passar a palavra para a nossa amiga Fernanda Beatriz Farias, representando a Liga Espírita Pelotense. Bom, eu estou aqui para transmitir para vocês um abraço da presidente, que não pôde estar, porque está com problemas familiares em Porto Alegre, e eu atualmente estou, né, na segunda vice-presidência da Liga Espírita Pelotense, e nós fomos convidados pelo Homero, até porque a Casa da Prece é uma casa filiada à União Municipal, que é a Liga Espírita Pelotense, e fomos convidados e ficamos muito felizes em participar pela primeira vez que nós estamos participando deste fórum, aqui na cidade de Pelotas, e nos honra muito estar aqui para falar um tema que é bastante comum a todos nós, que é a reencarnação. E a nossa instituição, a União Municipal Espírita de Pelotas, que é a Liga Espírita Pelotense, ela é constituída de 28 casas filiadas em Pelotas e mais algumas casas filiadas na Zona Sul. Nós temos casas em Santa Vitória do Palmar, São Lourenço, Piratini, Canguçu, Chuí Brasileiro e o Chuí Uruguai. São casas que a gente presta serviço, que a gente vai levar o conhecimento da doutrina, vamos até eles para estruturar o movimento espírita nestes lugares. Então, realmente, a União Municipal de Pelotas, ela tem esta função, ela abrange essa zona. E agora também estamos tendo casas na colônia, aqui de Pelotas, que há muito tempo atrás era uma coisa muito difícil de acontecer. Mas já temos 2 casas espíritas na colônia, uma no Morro Redondo e a outra na colônia do 7º Distrito, perto do Baquim. Então são casas que estão se estruturando. E nós, com esse conjunto, a União Municipal, somos federados à Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que por sua vez também é federada à FEB, Federação Espírita Brasileira. E além disso, de nós sermos federados e unidos, nós temos participado muito também em outros locais não espíritas e que estão procurando conhecer a doutrina espírita. Nós temos prestado serviço ao 9º Batalhão de Infantaria Motorizada. De 2 vezes ao mês nós palestramos para os militares, através da Cruzada Militar, que foi constituída aqui em Pelotas este ano. Eles nos procuraram na Liga Espírita para que nós dessemos a eles uma assessoria para desenvolvermos, levarmos a doutrina espírita aos militares também. Então, são locais onde a gente dificilmente tinha acesso, e até no início nós fomos convidados mais à aula masculina do que a feminina no quartel, viu? Até que um dia, aí eles resolveram, não, vamos levar alguém da aula feminina, viu? Mas no início a gente teve toda essa preocupação que eles escolhiam sempre os homens para irem lá no quartel. Mas uma coisa que já foi quebrada, como a gente diz, no início, e agora a gente está fazendo, inclusive segunda-feira, às 7h30, eu estarei falando sobre Leilos Moraes, né, no 9º Batalhão de Infantaria Motorizada. Outros lugares que nós estamos tendo acesso também, Universidade Católica. Seguidamente somos requisitados a ir à Universidade Católica, onde existe uma matéria chamada Religiões, que antigamente era só a religião católica. Então era dado estudo, os alunos tinham que fazer trabalho somente em relação à religião católica. Hoje já mudou essa filosofia. Eles já deixam os alunos escolherem quais as religiões que eles querem apresentar. E o espiritismo, por incrível, para mim não é nenhuma surpresa. Mas assim, no contexto social, o espiritismo dificilmente a gente achou que poderia ser escolhido. E o resultado foi fantástico, porque nós sempre somos convidados a falar sobre o espiritismo
nessas aulas das religiões lá na Universidade Católica. E também na Universidade Federal, através dos cursos, fomos convidados para encontros ecumênicos, né? Inclusive, no curso de Geografia teve um encontro onde estávamos nós pela doutrina espírita, mas também os evangélicos, mais os padres, e a gente nunca se recusa a isso, a gente sempre vai. E até foi engraçado porque eles convidaram a Liga e pela Liga fui eu. Mas quando eu cheguei na tal da reunião já estava tudo resolvido, né? Eu cheguei lá, era um pastor, um judeu e mais um padre aqui na igreja Cabeluda, e eu que seria do segmento do Espiritismo. Mas eu cheguei lá e já estavam até com o papel totalmente pronto, né? Tipo assim, eu vou fazer isso, o outro vai fazer aquilo e a senhora vai fazer aquilo. Aí eu cheguei lá, chegando pela primeira vez, com todo cuidado, né? E disse, não, mas a gente já mais ou menos esquematizou. Mas se a senhora quiser mudar alguma coisa, a gente até muda. Eu digo, não, estou tranquilo. E eu lá já meio preocupado, de o que vai tocar para mim na visão deles. E de ter feito, né? Não teve outra. Eles deram uma passagem do Antigo Testamento, que eu nem imaginava o que podia ser. Eu digo, me lasquei, tô ralado. Aí eu me lembrei que a minha mãe é muito religiosa, ela tem a Bíblia do Antigo Testamento, que a Bíblia do Antigo Testamento eu nem conheço, só do Novo e assim, com algumas passagens. E aí eu digo, mas não vou me apertar, não vai ser essa que vai me derrubar. Aí eu peguei, fui na minha mãe, peguei a Bíblia dela, e aí fui procurar a tal passagem, o que significava nos livros nossos da doutrina, codificado pela doutrina espírita. E eu digo, vamos encarar, e a gente tem encarado. E isso que nos colocou o colega aqui, posso me referir assim, ao nosso colega, ele tem toda a razão, a gente tem que procurar divulgar a doutrina espírita. E é o que nós temos feito na cidade, sempre que nos convidam, dificilmente não vai ninguém. Empresas, teve um jantar numa empresa que convidaram uma moça que é responsável pelo Departamento de Assuntos da Família para falar para os elementos da empresa sobre família. Né? Convidaram o pessoal da doutrina espírita, somente da doutrina espírita, para falar sobre família. Então é porque a gente tem credibilidade aí fora, o espiritismo tem credibilidade. E aquilo que ele colocou é muito importante, mas muitas vezes nós nos encolhemos. Por isso que às vezes os outros templos estão tão cheios, porque nós ainda nos encolhemos para dizer qual o teu segmento, o que tu faz em termos religiosos ou não. A gente diz, eu sou espírita, aquela coisa micha, pequenininha, como se a doutrina espírita, aquilo que a gente escolheu para a nossa vida, para nós conhecer cientificamente, filosoficamente, fosse uma coisa fosse uma coisa do outro mundo. Quando a gente, pelo contrário, a gente tem saído aqui de Pelotas e dentro de Pelotas, a convite de instituições que não fazem parte deste corpo da doutrina espírita, né, o corpo doutrinário que a Federação Espírita Brasileira tem, e também alguns da CEPA, né, também tem esse lado do espiritismo. Eles têm procurado conhecer a doutrina espírita no centro acadêmico. E também funciona aqui na Liga Espírita Pelotense, está situada na Andrade Neves 981, a Associação Médica Espírita de Pelotas, cujo presidente é o Dr. Sérgio da Silva Lopes, psiquiatra, que mantém 2 cursos às quintas-feiras, né? Uma quinta outro da Associação Médica, sobre psicologia, sobre a parte científica da Associação Médica Espírita, e que é no espaço da Liga Espírita. Então, muitos movimentos estão surgindo. Nós temos programa na TV, né? Nós temos às segundas-feiras um programa na televisão, na TV comunitária, e ao sábado nós temos na Rádio Cultura também um programa das 17 horas até as 19 horas, onde muitas pessoas são convidadas para falar, né? Os temas são relativos ao espiritismo. E também temos 2 colunas, uma no Diário Popular e outra no Diário da Manhã, aos domingos. Então, estamos tentando levar a divulgação dessa doutrina. Como esse encontro aqui é um marco, acho que muito importante para nós, da Liga Espírita Pelotense, participar com vocês aqui, conhecer, ouvir outros segmentos, porque isso é muito importante para que até a gente forme a nossa opinião. Porque, como colocou o colega, a doutrina espírita é progressiva. A gente estuda e temos que colocá-la em prática. Não adianta só saber, mas temos que entender, temos que usar o crivo da razão.
Não há mais lugar no mundo para nós termos a fé cega, que tudo as pessoas nos impõem e a gente não pensa, aceita e se acomoda, muitas vezes contrariados com aquilo. Então, a doutrina espírita nos propicia isso, de nós pensarmos, de nós escolhermos o que nós queremos fazer. Somos donos, construtores das nossas obras. E isso nos leva a participar desses encontros, porque são esclarecedores. Então, para nós, esses dias que estivermos aqui, será um grande prazer estar com todos vocês e trocarmos ideias. Muito obrigada. Agora vamos passar a palavra ao nosso amigo Milton Medrado. Bem, queridos amigos, bom dia a todos. Eu já estava um pouco desacostumado a vir para a mesa, deixei a presidência da CEPA em junho, mas hoje essa contingência da ausência involuntária do novo presidente da CEPA, nosso querido amigo Dante Lopes, me traz novamente para cá, em representação à CEPA, conforme me solicitou o Homero. Faço, evidentemente, com grande honra, com muito prazer, e lamentando, evidentemente, a ausência de Dante, que comunicou a nós e também à organização do evento, ontem, que não poderia estar presente, porque, empresário que é, na cidade de Rafaela, na Argentina, um fato imprevisível terminou impedindo de viajar. Mas, em nome, então, da Confederação Espírita Pan-Americana, eu quero saudar os organizadores desse evento, saudar a Casa da Prece, uma instituição que há alguns anos se filiou à CEPA, mantendo íntegros os seus vínculos com a Liga Espírita Pelotense e, em consequência disso, com a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, numa demonstração que para nós da CEPA é extremamente agradável, numa demonstração de pluralismo e de união entre todos os espíritas. União que eu quero saudar, referindo com muita alegria a presença da Fernanda, vice-presidente da Liga Espírita Pelotense, e na sua pessoa saudar esta instituição que tanto trabalho, tanto labor tem realizado aqui em Pelotas em prol da difusão do Espiritismo e da união das instituições espíritas desta cidade, onde o Espiritismo é muito pujante, é muito forte, é muito vigoroso. A Confederação Espírita Pan-Americana, meus amigos, que tem hoje mais de 60 anos, foi fundada em 1946 na Argentina, ela teve sempre como meta esse objetivo de unir os espíritas de toda a América. E unir não a partir das suas idiosincrasias, de suas visões particulares de espiritismo, porque isso é muito natural. Kardec previu isso, que o espiritismo se organizaria no mundo de diferentes formas, mas que os princípios espíritas, estes deveriam permanecer íntegros. E os princípios espíritas permanecem íntegros, independentemente de nossas formas de organização e de nossas visões particulares de espiritismo. Porque o espiritismo, ele tem a dimensão do universo. Ele trabalha com leis universais. E por isso mesmo, ele permite visões culturais diferenciadas. Mas não há espírita que não tenha como uma verdade inabalável a existência de Deus como inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Não há espírita que não tenha como um dos seus princípios basilares a subsistência do espírito, a sua pré-existência antes da encarnação, a sua comunicabilidade, a existência de muitos mundos habitados, a lei de causa e efeito. São princípios íntegros, universais do Espiritismo, que nos unem e que nos devem unir e que nos devem estimular a trabalharmos conjuntamente, como estamos fazendo, como buscamos fazer, como a CEPA Amigos busca fazer nesses eventos regionais que têm prosseguimento hoje
com este segundo Fórum do Livre Pensar Espírita aqui em Pelotas. Eu assinalei neste exemplar do Opinião que vocês estão recebendo, todos vocês, quem não receber, se eventualmente alguém não recebeu, existem aí disponíveis o último exemplar, o exemplar deste mês do Opinião, que este é um evento plural e que este é um evento que segue o estudo de algo, de uma temática que iniciamos há poucos dias, há um mês, na cidade de Itapecerica da Serra, onde desenvolvemos um evento cujo tema era consciência, esse atributo essencial do espírito. E não há como se refletir sobre a consciência na visão espírita, senão através das vidas sucessivas, da reencarnação, que é a complementação exatamente desse estudo da consciência. Então foram muito felizes os organizadores deste evento, dando essa temática da reencarnação, das vidas sucessivas, ou seja, do progresso do espírito através das tantas vidas, né? E, em consequência, também do progresso do próprio espiritismo como filosofia. Eu os cumprimento a todos, em nome da Confederação Espírita Pan-Americana, não vou me estender, porque daqui a pouco terei que falar. E agradecer, então, por esse trabalho intenso da comissão organizadora, da Sociedade Espírita Casa da Prece, hoje presidida pela nossa Dora, e pelos organizadores que foram coordenados pelo Homero e por todos aqueles que tomaram a si a realização desse evento aqui em Pelotas. Boas-vindas a todos e estaremos juntos, certamente com muita alegria, com muita felicidade, por esses próximos 2 dias. Muito obrigado. Assim, declaro iniciado o segundo Fórum do Livre Pensar Espírita. Agora, dando prosseguimento, nós vamos ouvir a conferência inaugural através das palavras do nosso querido amigo Milton Rubens Medrano Moreira, e convidamos o seu Otaviano, né, para fazer a apresentação do nosso palestrante. Convido os companheiros de mesa para que nos acomodemos no auditório para ouvirmos a palestra inaugural. Um bom fórum a todos nós. Irmãs e irmãos, amigos, eu estou com essa tarefa de falar sobre o nosso amigo Milton Rubens Medrano Moreira, conhecido nosso de longa data. É um prazer, é uma alegria minha de fazer essa apresentação. Fácil de fazer. Medrano é uma pessoa muito estimada por todos nós e, devido à extensão do seu currículo, peço licença a ele para citá-lo sumariamente. Prometo não demorar. Milton Medrano, como é mais conhecido, nasceu em Dom Pedrito, do Rio Grande do Sul, em 11 de janeiro de 1941. É advogado, procurador de justiça aposentado, professor universitário de direito processual, civil e prática de processo penal, radialista e jornalista profissional, articulista de vários jornais, publicando frequentes artigos nos jornais de Zero Hora, Correio do Povo de Porto Alegre. Foi presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, CEPA,
desde outubro do ano 2000 até junho deste ano. Foi secretário e diretor de difusão da Federação Espírita do Rio Grande do Sul no período de 1983 a 1988, quando dirigiu a revista A Reencarnação. É membro do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, ex-Sociedade Espírita Luz e Caridade, desde 1983, onde atualmente exerce o cargo de diretor de comunicação social. Articulista do Jornal Espírita Abertura de Santos e diretor do jornal Opinião e do Encarte América Espírita. Conferencista espírita, já tendo proferido palestras em inúmeras cidades e estados do Brasil e nos países Argentina, Venezuela, Colômbia, Portugal, Porto Rico, Estados Unidos e Espanha. Autor dos livros Se Todos Fossem Iguais. Estão a ver. Se todos fossem iguais. Direito e Justiça, um olhar espírita. Outro, coautor dos livros A Cepa e a Atualização do Espiritismo. Espiritismo, o pensamento atual e a atualização do Espiritismo. Desculpe, os livros são os seguintes: Se Todos Fossem Iguais. Outro, Direito e Justiça, um olhar espírita. Coautor dos livros A Cepa e a Atualização do Espiritismo. Espiritismo, o pensamento atual da Cepa. E tradutor do espanhol para o português do livro A História da Parapsicologia de John Spurlock. Assim, vocês podem ver que o nosso irmão Medran não é de brincar. E estamos sequiosos para ouvir na sua palestra. Passamos. Queridos amigos, eu me sinto sumamente honrado de ser apresentado por esse querido amigo, Dr. Otaviano Pereira das Neves. Ele é um amigo de muitos anos, uma figura de um valor extraordinário, que tem uma história dentro do movimento espírita do Rio Grande do Sul. Esteve conosco durante o tempo em que labutamos na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, momentos de mudanças, momentos de propostas novas, ao tempo em que Maurício Herbert Jones foi presidente, ao tempo em que Salomão Jacob Enxaia também o foi. Foram momentos de lançamento da campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita e de reflexões que terminaram desembocando nesse novo momento, que é um momento de pluralismo, que é um momento principalmente de busca da intensificação disso que chamamos do livre pensamento, da liberdade de consciência dentro do movimento espírita. Eu saúdo com muito carinho ao Otaviano, a sua esposa Suedi, que não está aqui, mas que está sempre com ele também nessa labuta. Quero mais uma vez cumprimentar os companheiros da Casa da Prece, os organizadores deste evento, o Homero, a nossa querida Dora, presidente da Sociedade Espírita Casa da Prece. E quero também, nesse momento, fazer uma homenagem que eu me nego a dizê-la póstuma, mas uma homenagem à nossa
queridíssima Maria da Glória Martins, cuja presença provavelmente muitos possam até sentir nesta oportunidade. Ela foi e é uma figura exponencial nessa evolução do pensamento espírita aqui em Pelotas, presidente que foi da Liga Espírita Pelotense, fundadora que foi da Sociedade Espírita Casa da Prece, e que na última vez em que estive em Pelotas ela estava ainda, apesar de já abatida pela doença, com todo o seu vigor, com todo o seu entusiasmo, vigor e entusiasmo que certamente ela mantém na nova dimensão em que está e certamente aqui presente conosco neste memorável evento da sua querida Sociedade Espírita Casa da Prece. Um carinho muito especial à Glória. Meus amigos, o nosso cronista maior do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Veríssimo, em uma memorável crônica publicada em 17 de fevereiro, se não me engano, do ano de 2006, figurou a vida como a de um jogador de pôquer. Um jogador que, ao iniciar o seu jogo, recebe 5 cartas. Ou seja, ao nascer, recebemos 5 cartas para a nossa vida. 5 cartas que vão, de uma certa forma, definir a nossa existência terrena. Essas cartas seriam, segundo essa figuração de Luiz Fernando Veríssimo, a primeira delas, o lugar de nascimento. Porque, evidentemente, que nascer no Brasil e nascer na Dinamarca não representam a mesma coisa para um ser que vem ao mundo. E isto, evidentemente, há de trazer significados especiais em sua vida. A segunda carta seria a nossa cor. Porque, mesmo em um país que se diz plural, democrático, não racista, como é o Brasil, o sermos negro ou o sermos branco, evidentemente que influenciam a nossa sorte, os ditames da nossa existência, o desenrolar da nossa vida. A terceira carta, segundo esta figuração de Veríssimo, seria a nossa situação econômica. Quando nascemos, o lar em que estamos, o lar em que viemos ao mundo, as condições econômicas desse lar, de nossos pais, de nossos familiares, a condição econômica e não apenas econômica, mas a condição social daqueles pais que nos acolhem em nossa vida terrena, há de influenciar ou não a vida de cada um de nós. Há de nos trazer ou não dificuldades ou facilidades para o desenrolar dos nossos eventuais planos de vida. A quarta carta que recebemos seria a nossa inteligência. Ou será que uns não nascem mais inteligentes que os outros? Será que aquela ideia de um filósofo, David Hume, que dizia que somos, ao nascer, uma tábula rasa e que todos nascemos iguais, ou seja, sem inteligência nenhuma, e que vamos desenvolvendo de acordo com o meio social, ou de acordo com a educação, e de acordo com os diferentes fatores da nossa vida, uma tese que parece que na prática realmente não é confirmada, porque, sem dúvida alguma, há seres que nascem mais inteligentes que outros. E esta quarta carta, então, seria mais uma influência que teríamos em nossas vidas ao curso de nossa existência. E a quinta carta, segundo Veríssimo, seria o imponderável. Porque, apesar de todas essas contingências que marcarão
indubitavelmente a nossa vida, o lugar do nascimento, a nossa cor, a nossa situação econômica, a inteligência com que aportamos ao mundo, apesar de todos esses condicionantes, há fatores imponderáveis que nos conduzirão pela vida de forma às vezes muito surpreendente, de formas casuais, com as relações que nós vamos estabelecendo, com fatores meramente de sorte que ocorrem em nossa vida ou de azar que se interpõem em nossa vida e que poderão também, de uma certa forma e às vezes muito marcantemente, marcar os destinos de nossa existência. Luiz Fernando Veríssimo, com isso, não quis fazer filosofia, era uma brincadeira que ele fez, da sua vida, da sua maneira muito prática de ver o nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo, o grande cronista gaúcho, o grande escritor do Rio Grande do Sul, hoje reconhecido em todo o Brasil, ele está fazendo com isso, ele fez com isso uma reflexão genuína e tipicamente espírita. E que parte da diversidade dos seres, e que parte do pluralismo com que podemos marcar as tantas existências, não apenas no universo todo, não apenas no planeta Terra, onde de formas culturais tão diferentes nós agimos, nós nascemos e nós agimos e nós morremos, mas podemos também ver com isso, ver nessa figura das 5 cartas, uma reflexão eminentemente espírita, eu dizia, porque a partir da visão que temos nós espíritas, diferentemente da visão tradicional cristã, da visão judaico-cristã, que nos assinala apenas uma vida, e que diz, e que defende o chamado paralelismo psicobiofísico, ou seja, de que são paralelas as questões do físico e as questões da alma, e que Deus criaria uma alma para o momento do nascimento, e que todos nasceríamos assim, inexperientes, que seríamos um sopro da divindade que nasce no momento da concepção ou no momento do próprio nascimento, e que por isso não teríamos experiências anteriores. Não, nós temos experiências anteriores. Parece que a vida nos demonstra isso. Nos demonstra através dos gênios precoces. Provavelmente neste evento muito se falará desses gênios precoces, como Mozart, que aos 4 anos já compunha sonatas, como tantos outros artistas, e a maioria deles, os grandes escritores, os grandes artistas, já demonstram esse talento nos seus primeiros anos. Agora mesmo, uma pequena cega sul-coreana de nome Yoo Ye-eun, de 5 anos, ela que é cega, ela toca maravilhosamente no piano. Há alguns vídeos que se podem encontrar em YouTube, onde ela aparece com aquelas suas mãozinhas pequenininhas, levadas em programas de televisão, conduzidas até o piano, e é de se ver com que destreza aqueles dedinhos percorrem os teclados do piano, as notas brancas, as teclas brancas, que são as notas, e as colcheias e semicolcheias e bemóis e sustenidos nas teclas pretas. Com que arte ela faz isso? Uma menina de 5 anos que ouve uma música e que sai tocando. Seja uma ópera, seja uma música popular, ouve apenas uma vez. Ela que não lê as notas porque é cega. Nós poderemos supor que esta criatura, com 5 anos de idade, aprendeu isto nestes parcos 5 anos de existência? Ou não será lógico que ela traz isto em sua alma, em seu espírito imortal? Há menos de uma semana, no domingo, eu estava assistindo televisão e via um debate na Globo News
sobre o futuro da economia terrestre a partir de todos esses eventos ocorridos recentemente, e figuras importantes como o ex-ministro Delfim Neto, como o embaixador Sérgio Amaral e um outro grande empresário discutiam com o apresentador de programa isto, e eu me interessei pelo tema, e no intervalo resolvi percorrer outros canais, e eis que eu me deparo com um canal popular, um canal aberto, que é o canal 10, no programa Raul Gil. E não pude mais tirar dali, porque ali aparecia uma menina de 5 anos de idade, se não me engano, seu nome, Miriam. Maiara? Uma menina extraordinária, e eu não pude mais deixar de vê-la, porque ela, numa sessão que o programa tem de tirar o chapéu para determinadas ideias, ela tirava o chapéu para questões de ecologia e dava conselhos sobre como tratar as questões ecológicas hoje, com aquela infantilidade, com aquela espontaneidade das crianças, mas com profunda sabedoria. Falava sobre a tristeza de crianças cujos pais se separam e recomendava aos pais que não se separassem, que buscassem sempre salvar a união em benefício dos filhos. E dava conselhos, não com palavras difíceis, mas com a espontaneidade das crianças. Depois cantou. Uma criança extraordinária, com 5 anos de idade, ou 5 anos de idade, me parece. Será que essa criança, ela adquiriu tudo isso nesses 5 anos de idade? Próximo de nós, temos uma figura que todos nós conhecemos, uma figura muito próxima de nós, que tem contribuído com os eventos da CEPA, que é o professor Moacir de Araújo Lima, físico, jurista. Ele, com 12 anos de idade, proferia conferências magistrais no Teatro São Pedro de Porto Alegre, já demonstrando todo esse cabedal de conhecimentos que, evidentemente, ele aperfeiçoou ao curso dos anos, mas que já detinha em sua mente, que já detinha em seu espírito. São questões muito importantes para a nossa reflexão e para a reflexão da ciência, da filosofia, por que não? Na década de 50, me ocorre agora, uma menina italiana que se chamava Gianella Di Marco apresentou-se em Porto Alegre regendo a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, e ela tinha apenas 5 anos de idade. O lugar de nascimento dessa menina influenciou? Pode ter influenciado. A raça dessa menina influenciou? Creio que não. Porque inteligências assim nós vemos em todas as etnias, em todas as raças, em todos os quadrantes do universo. Essa menina, cuja presença na televisão me chamou a atenção no domingo passado, ela é de uma família humilíssima. E, no entanto, ela demonstra toda essa espontaneidade, toda essa inteligência que hoje nós qualificaríamos como inteligência não de QI, mas de a chamada inteligência emocional, que é aquela que nos encanta, que é aquela que faz com que as pessoas sejam mais encantadoras, sejam mais comunicativas entre si. E eu gostaria de homenagear, principalmente neste ano, e relembrar 2 figuras importantes de nossa cultura. Uma de nossa literatura, cujo aniversário de de morte está sendo comemorado este ano, os 100 anos da morte de Machado de Assis. Quem conhece um pouquinho da história de Machado de Assis poderá saber, poderá recordar que os seus historiadores, os seus biógrafos, não conseguem identificar Machado de Assis na escola. Parece que ele nunca frequentou a escola.
Ele era neto de escravos, filho de uma senhora que fazia doces. No século XIX, onde evidentemente as dificuldades do negro, do mulato, eram muito maiores do que são hoje. E ele, já desde os primeiros anos, se mostrou primeiramente poeta, para depois, ao curso de sua existência, se fazer contista e o grande romancista que foi, fundador da Academia Brasileira de Letras. Mas a sua veia poética, já nos primeiros anos de sua existência, conta-se que com 12, 13 anos, Machado de Assis poetava, e poetava muito bem, como por exemplo, aquele poema Bons Amigos, que diz mais ou menos assim: abençoados os que possuem amigos, os que os têm sem pedir, porque o amigo não se pede, não se compra e nem se vende. Amigo, a gente sente. Benditos os que sofrem por amigos, os que falam com olhar, porque amigo não se cala, não questiona, nem se rende. Amigo, a gente entende. Benditos os que guardam amigos, os que entregam o ombro para chorar, porque amigo sofre e chora. Amigo não tem hora para consolar. Benditos sejam todos os amigos que acreditam na tua verdade ou te apontam a realidade, porque amigo é a direção, é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros de real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade, dizia Machado de Assis, muito jovenzinho, antes de se tornar o grande contista, o grande romancista, o grande autor de Brás Cubas e de tantas grandes e extraordinárias novelas e romances que marcaram a sua existência. Um homem que não foi à escola. Dizem que provavelmente ele tenha entrado em contato com professores porque vendia doces, sua mãe era doceira, e ele vendia doces na escola, e provavelmente tenha captado alguma coisa sentado ao fundo de uma sala de aula. Mas jamais teria estado na escola e se tornou grande escritor, cujo aniversário de morte estamos celebrando 100 anos de sua desencarnação. E eu citaria outro, também fazendo uma homenagem a uma outra extraordinária figura da nossa cultura popular, que foi Cartola. O grande Cartola, o grande sambista, fundador da Mangueira, negro também, e que se tornou um dos maiores autores de poemas que ele musicava, e que terminou só sendo reconhecido quase às vésperas de sua morte, mas que fez poemas tão lindos que se tornaram música, como Ainda é cedo, amor, mal começaste a despontar para a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo que rumo irás tomar. E que ao final diz assim, fazendo uma referência à lei de causa e efeito, ele teria feito esse samba para sua filha que queria sair de casa, não sei se saiu, e não sei se ouviu, porque normalmente os filhos não escutam os pais, mas ele dizia assim: ouça-me bem, amor, presta atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estarás à beira do abismo, abismo que cavaste com teus pés.
é a lei de causa e efeito, neste samba tão popular de Cartola, que é autor também de Bate Outra Vez, com esperanças no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim, volta ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas. Mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Esse homem não foi à escola e fazia coisas tão lindas como estas e tantas outras. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Alvorada. A alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o pouco que me resta é bem pouco, quase nada, do que ir assim vagando por uma estrada perdida. Cartola, cujos 100 anos de nascimento celebramos há 3 dias atrás, se não me engano. Esses homens não foram à escola. Esses homens receberam, como todos nós recebemos, essas 5 cartas: o lugar de nascimento, nossa cor, a situação econômica, a inteligência que, por certo, trazemos de outras experiências, mas receberam também o imponderável. E esse imponderável, meus amigos, é que deve ser provavelmente o grande desafio de cada reencarnação. E é isso, é esse imponderável com que nos defrontamos no nosso dia a dia, num mundo que a doutrina espírita classifica como de provas e expiações. Um mundo difícil, um mundo de diferenças sociais, e talvez esse seja o grande desafio de cada um de nós. De grandes diferenças de inteligência, de grandes diferenças de moralidade, de grandes diferenças na capacidade de entendermos as próprias leis da vida. Nós nos defrontamos com isso dia a dia, não apenas na sociedade com a qual temos de conviver, não apenas no trabalho, onde somos chamados a dar a nossa contribuição social, mas nós nos defrontamos com isso, especialmente no nosso próprio lar, onde são tão diferentes os membros de uma mesma família, educados da mesma forma, com a mesma carga genética, filhos tão diferentes entre si, e que, no entanto, representam talvez ou uma programação que nós próprios desenvolvemos, que nós próprios fizemos nos nossos momentos pré-encarnatórios, em situações que antecederam as nossas reencarnações, mas que podem também ser fruto daquele imponderável que a vida nos traz. Nem tudo está marcado com nem tudo são cartas marcadas na nossa existência. E muito bem disse Luiz Fernando Veríssimo, nós nos defrontamos com o imponderável, nós nos defrontamos com aquilo mesmo que nós não imagináramos, se alguma programação fizemos sobre nossa existência. E aí é que está o nosso grande desafio, de agirmos com a liberdade intrínseca que temos, porque nós somos seres livres. Fomos criados, sim, simples e ignorantes, tivemos nossas primeiras encarnações, nossas primeiras experiências encarnatórias, mas não somos aquela tábula rasa que chegamos aqui sem nada conhecer. Nós trazemos um patrimônio imenso, e esse patrimônio nós o construímos diariamente. Isso não está entregue às religiões, não está entregue ao Estado, não está entregue à sociedade politicamente organizada.
Isso é patrimônio individual de cada um. E essa reflexão tipicamente espírita, genuinamente espírita, é que faz com que sejamos e nos reconheçamos como seres livres. Não serão as religiões que nos imporão como deveremos pensar. O Espiritismo, se uma grande contribuição ele trouxe na cultura ocidental, é precisamente esta de, em um momento em que se rompia, em que a sociedade laica rompia com as prisões das religiões, no século XIX, onde, logo depois da Revolução Francesa, e a Revolução Farroupilha também foi uma demonstração de liberdade, mas logo, 60 anos depois da Revolução Francesa, o mundo ocidental passava a organizar o seu Estado livre, passava a se organizar como forma independente das religiões, porque até então, durante toda a história do cristianismo, desde Constantino até a modernidade, a igreja dominara todo o nosso processo civilizatório. E naquele momento se rompe. Naquele momento se tem a coragem de dizer: o Estado é uma coisa, as religiões são outras, a igreja é uma coisa e a vida é outra. Quem quer permanecer crente, que permaneça crente. Mas a igreja não tem que interferir na vida social, na vida política dos cidadãos. Não. Igreja e Estado terão que ser independentes entre si. E a igreja protestava contra isso. Os papas do século XIX, como Pio X, como Gregório XVI, especialmente, com a sua famosa encíclica Mirari Vos, onde ele dizia assim, vejam o que dizia uma encíclica papal. Hoje, evidentemente, a igreja não subscreveria esse tipo de pensamento, mas a bula, a encíclica Mirari Vos, de Bonifácio XVI, de Gregório XVI, perdão, dizia assim: estão acenando com este erro pestilento que se chama liberdade de crença. Isso, dizia o Papa, é um erro pestilento e nós devemos nos voltar contra isto que se chama de liberdade de consciência. Porque o homem não tem o direito à liberdade de consciência. Quem tem que trazer as crenças ao mundo é a igreja, é a religião. E não poderá, dizia o Papa naquela oportunidade, não poderá jamais o Estado se dissociar da religião. Porque o dia em que religião e Estado estiverem desassociados, estiverem cada um cuidando das suas coisas, o mundo se tornará imoral. Como se a religião fosse a única fonte da moralidade. E como se não houvesse pessoas eminentemente éticas, morais, que trazem uma contribuição imensa à humanidade sem ter religião. Alguns até ateus. É de se reconhecer o direito de serem ateus, desde que isso seja de acordo com a sua consciência. É de se lhes exigir, sim, a sua contribuição ética, a sua contribuição moral, o seu procedimento ético e moral perante o homem. Mas, como diria o Espiritismo ao nascer no século XIX, em O Livro dos Espíritos, a consciência é um pensamento íntimo e somente ao homem pertence. É a questão 835. No mesmo momento em que os papas do século XIX usavam aquela linguagem ofensiva à liberdade de consciência, o Espiritismo com coragem, o Espiritismo com liberdade dizia: a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso.
estava escrito na questão 835 de O Livro dos Espíritos. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. E quando Allan Kardec interrogou os espíritos sobre se uma crença que prejudicasse o homem, se ela deveria ser combatida, vejam a resposta inteligente dos espíritos. Pode-se reprimir os atos, pode-se reprimir os atos, mas a crença é inacessível. Ninguém tem o direito de acessar as crenças individuais de cada um, aquilo que cada um pensa, porque o pensamento, a consciência, é um pensamento íntimo que só ao homem pertence. Esse é o farol do Espiritismo. Esse é o lema do Espiritismo. É realmente a liberdade de consciência, a liberdade que se deve não apenas manter, construir na nossa vida em sociedade, mas dentro das próprias organizações espíritas. É preciso respeitar a individualidade de cada um. É evidente que para sermos espíritas, para nos declararmos espíritas, nós aceitamos e aceitamos livremente, não por imposição, porque como diz Leon Denis, o Espiritismo nada impõe, o Espiritismo propõe. Então, ao nos tornarmos espíritas, nós o fazemos, nós assumimos a condição de espíritas, porque aceitamos determinados princípios, como a existência de Deus, como causa, inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, como a anterioridade da consciência através do espírito, esta visão de que a verdadeira essência do homem é o espírito e não a matéria, porque o espírito pré-existe a matéria e a organiza, inclusive, a realidade única, a essência da vida é o próprio espírito, como diz a questão número 23 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é o espírito. É assim, o espírito é a inteligência do universo. Porque se temos já essa essencialidade do espírito e da liberdade, nós vamos ser muito mais fraternos, nós vamos contribuir muito mais num ambiente espírita, por exemplo, se nós estivermos livres de pressões, se nós estivermos livres de dogmas, se nós estivermos livres de formas de imposição de como devemos proceder. Mas liberdade, evidentemente, implica responsabilidade. É por isso que nesse processo de desenvolvimento do espírito, nós estamos atrelados até uma determinada fase a um determinismo mais intenso. E vamos nos libertando desse determinismo exatamente a partir da aquisição do conhecimento. Por isso, muita razão teve o grande Jesus de Nazaré, quando nos assinalou que conheceríamos a verdade e ela nos faria livres. Somente o conhecimento, e o Espiritismo é uma proposta de conhecimento, uma proposta que parte precisamente dessa ideia do espírito, da sua imortalidade. Essa proposta de conhecimento é que liberta. A moralidade não pode ser jamais imposta. A moralidade só é consistente na medida em que ela é construída livremente pelo indivíduo. O espírito é o grande construtor da liberdade. E a reencarnação, sem dúvida, esse tema que nós examinaremos durante esses dias, que será a base da nossa reflexão durante este fórum, a reencarnação, a ideia das vidas sucessivas, deixando de ser a utopia que foi para muitos, é a imprescindibilidade, ela é imprescindível
para desenvolvermos a nossa capacidade de crescermos, de nos desenvolvermos e de progredir. Não fosse assim, o grande Jesus de Nazaré não teria nos acenado com a possibilidade de sermos perfeitos. Sede perfeitos, dizia ele. Mas como ser perfeitos? Numa vida tão cheia de condicionamentos. Numa vida em que estas 5 cartas que recebemos nos impõem determinados condicionamentos dos quais nós não conseguimos nos liberar durante os 40, 50, 60, agora está se vivendo até 100 anos ou 100 e poucos anos. O que é isto perante a imortalidade do Espírito? O que é isto perante a imortalidade? E o que é isto para sermos perfeitos? Mas como podemos ser perfeitos diante de tantas contingências, diante de tantas influências que um mundo tão plural e tão heterogêneo como é este, em que estamos jungidos a encarnar, quem sabe por quantas encarnações? Como ser perfeitos num mundo assim? Só a ideia das vidas sucessivas, só a ideia da reencarnação, onde vamos conquistando pouco a pouco a liberdade, onde vamos nos assenhoreando dessa liberdade, nos pode, queridos amigos, nos empurrar para este processo de crescimento, para este processo que nos fará chegar, quem sabe, a esse caminho que nos conduzirá a um amanhã, como dizia Guilherme Arantes, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam esse amanhã. Ver o dia raiar amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, e há de ser plena a nossa vida, na medida em que soubermos cultivar com força esse sentimento de liberdade, com capacidade de merecermos essa liberdade e avançarmos livres e resolutos para uma vida plena, porque o Espírito, na sua grandeza, porque o Espírito, como fagulha divina, ele tem a vocação da liberdade, ele tem a vocação da grandeza, ele tem a vocação da plenitude, que somente a reencarnação pode nos conceder. Muito obrigado. Para nós não atrasarmos mais, eu peço a Dora que faça a entrega ao Milton do nosso símbolo de Pelotas, associado ao segundo fórum do livro Pensar Espírita. Doce símbolo. Doce símbolo. Com açúcar, com afeto. Obrigado.